Fala aí, povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A paz do Senhor. Espero que você esteja bem para a honra e glória desse Deus Todo-Poderoso. Hoje eu trago Romanos 1:16. Esse texto é lindo, 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 maravilhoso. Diz assim, a palavra do Senhor: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do judeu. Primeiro do judeu, depois do grego. Mas eu quero ficar nas primeiras frases. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, se eu for junto com Romanos 1:16 para Mateus 10:32 e 33, diz assim: quem pôde me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Com esses dois versículos, o que eu posso entender da palavra de Deus? Que um cristão, ele não deve, em momento nenhum, se envergonhar do Evangelho, se envergonhar de ser cristão. Primeiramente porque Hebreus diz que quem não tem fé não pode agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11 do 3 em diante vem falando, e o 6 é bem específico, porque todo aquele que se aproxima de Deus, se aproxima de Jesus Cristo, é porque tem fé, é porque crer na sua existência, crer que Deus, Criador dos céus e da terra, enviou Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Então todo aquele que já se aproxima de Jesus Cristo, ele tem fé. E o momento que o cristão, ele aceita Jesus Cristo, ele reconhece que é pecador, entrega a vida a Cristo, ele entende que ele não pode se envergonhar desse novo comprometimento, dessa nova escolha, desse novo padrão de vida, que é o Evangelho. Quando nós escolhemos viver para Cristo, é porque nós cremos que Ele é o nosso Salvador, cremos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque é o poder de todo aquele que crê. Aí quando eu vou para Mateus, eu entendo que aquele que confessa com seus lábios que Jesus Cristo ele é o Salvador, e confessa diante de Deus e publicamente que entregou a vida dele ao Senhor Jesus, eu tenho total certeza de que aquele que profere a palavra de Deus, profere as Escrituras, profere a Jesus Cristo, ele não pode em momento nenhum se envergonhar. Aí eu vou lá para Isaías 41:11. Eis que serão envergonhados e humilhados todos os que se enfurecem contra você. Os que lutam contra você serão reduzidos e nada perecerão. Quem tem que se envergonhar é o ímpio. Quem tem que se envergonhar é o pecador. É aquele que busca te humilhar, aquele que busca te afrontar, porque você fez a sua escolha. Você escolheu pregar o Evangelho, viver para Cristo. Você aceitou a Jesus Cristo, você reconhece que a sua fé precisa estar alicerçada, porque sem fé você não agrada ao Senhor. Sem fé é impossível você chegar diante de Deus, porque como você vai ter fé? Como você vai acreditar se você não acredita? A verdade é, como você vai ter fé se você não acredita na existência do Deus Todo-Poderoso que entregou Jesus Cristo para morrer por nós pecadores? Então, quem precisa se sentir envergonhado não somos nós. Nós não podemos em momento nenhum sentir vergonha de sermos cristãos, sentir vergonha de não aceitar a ideologia, de não aceitar aqueles princípios que vão contra a palavra de Deus. Nós não podemos em momento nenhum ser a favor do que Cristo em sua escritura já disse que é pecado. Eu não vou aqui relatar Gálatas, Tito, Êxodos, os pecados, porque eu creio que vocês conhecem todos os mandamentos e aquilo que são frutos da carne. Mas eu venho aqui para dizer que um cristão verdadeiro, alicerçado em Jesus Cristo, ele não tem vergonha de Jesus Cristo, ele não tem vergonha do Evangelho, ele não tem vergonha de estar nos lugares e ser reconhecido como um cristão, igual Pedro. Ontem eu estava lendo essa passagem, que Pedro ele nega a Jesus Cristo. A verdade é que quando Pedro ele nega, porque a criada ela reconhece ele como um dos discípulos. Não é você aquele que andava com ele, não é você que andava com Jesus o Nazareno, que comia com ele. Ali
A negação de Pedro é simplesmente vergonha, porque ele foi reconhecido por um daqueles que andava com Jesus. Então, quando eu trago não só a negação de Pedro, mas a vergonha que ele teve por ser reconhecido como um dos que andava com Jesus, é claramente, muitas das vezes, por estarmos em lugares e nos sentimos acuados, envergonhados por ser cristão. Aquele cristão lá, aquele cristão que prega a palavra. Eu sou tida como a careta, como a santarrona, e eu louvo a Deus por isso, porque a minha vida, ela precisa testificar a palavra de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, é o poder do Deus que eu creio, do Jesus, do Senhor Jesus que eu sirvo, aquele que eu tenho fé, aquele que eu creio, que entregou na cruz o seu Filho para morrer por mim, que sou pecador. Então eu trago hoje Romanos 1,16, trago juntamente com Mateus 10,32 para o nosso entendimento, tanto Hebreus como tantos outros versículos que eu aqui mencionei, que não ficamos envergonhados, que não possamos ficar envergonhados por pregar a palavra de Deus, por ser cristão. Os dias são maus, os sinais estão às claras, como Marcos 13 nos mostra sobre os finais do tempo. Nós estamos vendo claramente sobre a distorção da palavra, sobre as falsas doutrinas, sobre as vãs conversações que temos escutado diariamente. Mas que a nossa parte como cristãos verdadeiros em Deus, a gente venha nos alicerçar na palavra e não ficar envergonhado do Evangelho e não ficar envergonhado por ser cristão. Que a nossa conduta, que o nosso testemunho de vida possa ser uma carta viva, que venhamos refletir a Jesus Cristo, que o nosso modo de falar, de vestir, de andar seja testemunho vivo de Jesus Cristo, mostrando que nós não temos vergonha do nosso Evangelho, vergonha do nosso Deus. Que Deus abençoe grandemente o seu dia e que jamais, jamais, jamais falte a presença do Espírito Santo. Deus te abençoe. A paz.